E aí, galera, tudo bem? Então, a missão agora a gente pode até dizer, estudar uma redação sobre a nossa aula 12, que é um tema da URGS, a respeito da brasilidade, personagens brasileiros que representam características do brasileiro. Essa redação foi feita a partir do meu grupo de redação, prática de provas, segundo as 10, uma menina, excelente redatora, que partiu da ideia de que dois personagens, ela fez a recomendação absolutamente padrão, dois personagens do mesmo livro interagindo poderiam constituir uma espécie de círculo vicioso de características da brasilidade. Nesse tema de redação, a gente não precisa esgotar todas as características da brasilidade, porque são dezenas, ou infinitas, né, dependendo da tua criatividade, mas eu preciso que elas tenham coerência e relação entre si. Então ela vai partir de O Cortiço, do Luiz de Azevedo, que foi a sugestão que eu dei e que eu disse que talvez não fosse a mais criativa, mas ela transformou numa coisa bem criativa. A menina é danada. Ah, e utilizou a relação do João Romão, personagem que é o proprietário do Cortiço, e da Bertoleza, uma não bem ex-escrava desenganada, que serve ao João Romão. Nessa análise, eu também vou tratar de aspectos de coesão textual, porque é uma das aulas de gramática que a gente está tendo agora, em especial o uso de modalizadores como adjuntos adverbiais, que essa menina faz profundamente, mas executa também de uma forma absolutamente adequada. Tá? Então vamos ver como é que é a redação dela, tá aqui. Não lembrando de vários detalhes que a gente já viu recentemente nas nossas aulas, inclusive esse aspecto de pontuação e de frase fragmentada. Ela começa com o título que é As Duas Faces da Moeda. Claro que a gente vai entender que tem a ver, né? Porque João Romão é Bertoleza, mas você vai ver que depois, lá na ponderação, na conclusão, ela vai retomar essas duas faces de uma forma brilhante. Tá? E aí na introdução ela vai dizer, aí o detalhe importante também, claro, né? Sem ponto, porque é uma frase nominal. Tá? Aspecto que a gente discutiu lá no módulo 17. Ela vai dizer, desde a criação da escrita na antiga Mesopotâmia, as manifestações de astral no papel e da literatura têm sido importantes ferramentas de representação da vida humana, fornecendo uma descrição da evolução da sociedade e das práticas que solidificam no meio comunitário. Similarmente, desde o início da colonização do Brasil, textos são fonte de informações sobre os brasileiros, sobre a brasilidade, ou seja, o que se caracteriza como povo. Tu vê que ela já meteu um similarmente, trazendo essa referência do histórico da escrita para a realidade brasileira, um adjunto adverbial. Assim sendo, assim outro advérbio, a literatura é capaz de relatar as complexidades e contrastes presentes do país. Nesse viés, um outro advérbio de modo. Acredito, isso é o lance da coesão, né? Essas frases elas vão sendo encadeadas por esses advérbios. Acredito que a ganância, autoridades e exploração da população são traços marcantes na realidade nacional. Ganância das autoridades, que vai ser o D1, e exploração da população, que vai ser o D2. E são perfeitamente exemplificados por Luiz de Azevedo em O Cortiço. Nome do livro, obviamente, entre aspas, e os personagens respectivos da ganância, o João Romão, perfeito, e da exploração, a Bertoleza. Então aqui o corretor já está soltando fogo de artifício, né? Bah, encontrei uma pessoa que sabe ler, né? E aí ela começa no D1 dizer assim, ó, é fato que histórica e lamentavelmente, um advérbio de tempo, historicamente, né? E lamentavelmente modo. Nem sempre quando termina em mente vai ser advérbio de modo. E ela fez uma coisa que talvez até não tenha muito paralelismo, mas está perfeita, né? Socou duas informações importantes na mesma posição. As massas são exploradas pelas elites, que aproveitando-se de seu poder, utilizam corrupção e manipulação para manterem-se socialmente relevantes. Tem um pequeno erro ali que talvez o corretor não notasse, é para se manterem, tá? O para atrai, porque ele é conjunção final. Lembra? Próclise, finalzinho do módulo 6 classes gramaticais, ok? O que atrai para próclise? Conjunção subordinativa, adjunto adverbial e pronome relativo. E esse para e a fim de é conjunção final. Exemplo fictício, mas não é menos representativo dessa conjuntura é João Romão, protagonista de Curtiço, que para garantir sua posição na sociedade deturpada em que vive, forja a carta de alforria, lucrando aos custos da exploração dos mais vulneráveis. Uma situação interessante é o seguinte, ó, tu viu que ele, aquela ressalva, exemplo fictício, mas não menos representativo, é interessante, né? Nota, digamos assim, a dominação que essa pessoa tem sobre a narrativa e a imposição de leitura que ela quer fazer, tá entendeu? Mesmo que não seja real, é fictício, mas não quer dizer que não seja representativo da exploração.
Muito bem colocado. Aí depois ele vai fazer na linha e olha o retorno dos adjuntos adverbiais, né? Ele vai colocar analogamente. O analogamente significa o seguinte: o que tu está vendo aí no João Romão, né, é uma representação da brasilidade. Ela vai partir agora para aquilo que o João Romão é na atualidade. Os políticos e empresários brasileiros polarizados por Romão, tá claro que ela está fazendo a conexão, que ela saiu do exemplo que ela era obrigada a escolher, como a URGS nos impõe num tema genérico, escolher um exemplo. E esse é um movimento mais difícil, talvez, na URGS. Agora eu preciso fazer o link entre o meu exemplo, a Brasilidade, aliás, o personagem literário, e que a URGS pediu. A URGS pediu brasilidade. Então eu preciso falar sobre brasilidade. É o esforço que a gente faz um parágrafo de generalização. Analogamente, empresários brasileiros e políticos simbolizados por Romão agem legalmente, o outro ajuda adverbial, influenciando a população de acordo com seus interesses pessoais para assegurar seu status econômico e, por conseguinte, ignora as demais necessidades do povo. Não só ignoram, como talvez até se coloquem contra elas, né? Que é o que ela vai dizer na última oração desse período, aumentando drasticamente a desigualdade, correto? É um fenômeno de exploração, né? Ignorar as necessidades, aumentar a desigualdade. Logo compreende que João Romão não é uma mera personagem literária, muito bom essa expressão, né? Não é uma mera personagem, não é só literatura, mas sim um espelho dos indivíduos da alta camada do corpo social da nação, que fazem papel de exploradores das classes menos avantajadas. E, curiosamente, né? Um cara que queria recuperar prestígio, correto? O alpinista social, o cara que queria dizer, bah, eu sou o cara, mas na realidade era um crápula. Assim, entende-se que a Luiz de Azevedo, desde o século retrasado, já expôs a corrupção como um problema estrutural e diário do país, que lastimavelmente, mais uma de adverbial, segue sendo perpetuado até hoje pelos romões que controlam o âmbito social. Talvez a palavra corrupção não fosse mais adequada aqui, né? Porque não é exatamente um crime, assim, quer dizer, é um crime, né? Ele comete vários crimes, né? Mas não é uma corrupção no âmbito político, né? Talvez a falta de ética, a falta de percepção de cidadania, falta de empatia, né? Mas aí eu já estou falando como um cara chato, né? Um corretor chatão. Olha o D2 agora, que nós vamos fazer o contraponto, e o contraponto vem com esse adjunto adverbial por outro lado, na mesma obra, a personagem Bertoleza. Então tá toda a estrutura agora que eu gostaria de ver, que é o espelho desse personagem João Romão, que muito caracteristicamente tem um antagonista na obra que é a Bertoleza, né? Que é justamente escravizada e enganada por João Romão. Então o que o João Romão faz fora da sua casa para subir socialmente, ele faz dentro de casa também com a Bertoleza, né? Então, o personagem perfeito, né? Que falsificou sua liberdade, mostrando o símbolo do povo como um todo. É isso aí, perfeito, oh, muito bem. Ela é uma metáfora dessa sociedade. Ela estampa os lutos e tristezas dos que estão continuamente à mercê dos rumões da sociedade brasileira. Essa crase grosseiramente colocada aqui foi eu que coloquei, tá? Mercê tem crase, ela não colocou. Dependendo das suas decisões egoístas, uma vez que raramente contemplam a comunidade integralmente. É bom evitar o rima do mente-mente, tá? De modo integral, podia ter dito, porque no caso do personagem combina sua morte, evidenciando a crueldade da injustiça presente na sociedade brasileira. Top, né? Pegou um personagem trágico, tu entendeu? De modo análogo, não precisava repetir também analogamente, né? Da mesma forma, podia ter dito para não ficar tão claro que repetiu analogamente. Grande parte dos brasileiros são submetidos à miséria, que se deve majoritariamente, taca ali, a adjunta do verbial, é que se deve a. A gente faz muito isso em redação, tá? Eu leio direto isso, que se deve pela falta, não. Uma coisa não se deve por, mas se deve a outra, né? Se deve à falta de ação das autoridades que focam nos seus próprios desejos em detrimento do bem comum, perfeito, né? É o efeito do João Romão. Dessa forma, mais um nexo, fica claro que a população é constantemente desprezada pelas elites, constantemente é jogo de verbial, sem ter a oportunidade de ascender em um sistema que privilegia os joões, condena os bertolezes ao desamparo. Isso aí. Os joões têm total controle sobre as bertolezas. Sendo assim, percebemos que, infelizmente, a jogo de verbial, o povo constitui-se como os explorados da história nacional, dado que ao longo do tempo, os mais ricos sempre tiveram poder sobre os mais pobres, bem como representarem um cortiço que cumpria o papel da literatura, esse espelho a realidade brasileira, retomada da introdução. Muito bom parágrafo, muito bom contraponto, não tem que além dos erros gramaticais e um que outros desvios do vocabulário, não tem que dizer. Texto muito consistente, totalmente dentro da proposta, e eu só não daria uma nota integral por causa da correção gramatical e originalidade.
Aham. Porque certamente Curtiça é um livro que eu apareceria muito, entendeu? Mas acima de 14, essa redação merecia. O que que tu acha? Seria 14 ou mais ou não? Se tu não concorda, me diz. Se tu concorda, me dá um like. Portanto, conclui-se, a Luiz de Azevedo conseguiu apoiar antes da escrita, criticar e apresentar as peculiaridades e a hipocrisia da comunidade nacional. Ah, peculiaridades e hipocrisia. Hipocrisia do João Romão, peculiaridades dele, da Bertoleza, que beneficia os exploradores João Romão, mas deixa de lado os explorados Bertoleza, em vez de priorizar a coletividade. Isso aí, perfeito. Isso é um resumo do que ela diz até agora. Agora vem o chave de ouro, aquele moranguinho na torta, tá? Em cima do merengue, que é uma metáfora sensacional que ela faz. É como as duas faces de uma moeda. O que vale mais é que tem valor numérico e, consequentemente, que tem poder de compra, como os romães. A cara que, com a Bertoleza, pode representar a face do povo é secundária, visto que não tem relevância monetária. Ironicamente, numa mesma moeda ou no mesmo país, coexistem ambas as faces, comprovando a repreensível disparidade de valores atribuídos às diferentes classes sociais. Top, né? Bah, essa aí matou muito a pau. Copia essa aí na tua redação. Pouca gente vai usar isso, né? É assim que a gente aprende. Copiar também é aprender, se couber dentro do teu contexto. Que é aí que, ó, reverência para essa magnífica redação. Eu espero que você tenha gostado. Essa é uma relação sobre leitura e brasilidade, que são aspectos que se cruzam e caem bastante na prova da URGS, e é uma carta na manga para redações futuras. Ok? Imagina se que é uma relação sobre ditadura e tu pode usar personagens não como esse aqui, mas essa mesma estrutura. Personagens que representam essa relação com os sistemas mais ou menos democráticos do Brasil. Tu conseguiria? Tá doido, me chama. Aí valeu, um abração.